Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, dia 8/9, livro do terceiro bimestre, páginas 431 até 435. Estávamos falando de Art Nouveau na aula passada, continuamos falando, porque hoje entra para a gente entender um pouquinho como é que foi o Art Nouveau aqui no Brasil, mas só para recordar, Art Nouveau significa arte nova, um estilo decorativo baseado em motivos florais, com formas retorcidas e orgânicas, que sempre lembra as formas da natureza. O Art Nouveau, ele chegou aqui no Brasil apenas no começo do século XX. A maioria dos estilos, dos movimentos culturais, artísticos, que aconteciam na Europa, chegavam aqui no Brasil um tempo depois. Alguns até acabavam ganhando novas características aqui por conta da nossa cultura diferenciada, e outros acabavam chegando mesmo depois. O caso do Art Nouveau, o Art Nouveau aconteceu, ele explodiu mesmo no século XIX e aqui no Brasil ele chegou no século XX. As características não mudaram muito. Na verdade, continua essa mesma questão dos motivos florais, dos vitrais, dessa coisa bem exagerada, bem decorativa. Algumas obras arquitetônicas foram construídas principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. Dessa arquitetura ainda é possível encontrar algumas construções. No Rio de Janeiro, temos como exemplo a Confeitaria Colombo, que fica aqui no centro da cidade do Rio. Observando a sua parte externa, pouco restou do estilo Art Nouveau, mas seu interior permanece ainda intacto. Realçada pelos enormes espelhos de cristal belga, as cadeiras de jacarandá, os ricos e detalhados entalhes de madeira. A confeitaria ela recebe turistas todos os dias, encantando com sua beleza interior, né, que rompe com o ecletismo praticado até então aqui na arquitetura nacional. E ela foi inaugurada em 17 de setembro de 1894, só que ela passou por uma reforma e depois dessa reforma que ela acabou ganhando mais características Art Nouveau. Tem até aqui, olha, a Confeitaria Colombo é a única casa comercial remanescente daqueles tempos, em que era elegante fazer compras no centro e tomar chá às 5 nas requintadas confeitarias. Sua aparência atual data da reforma de 913, que lhe assegurou uma atmosfera Art Nouveau irresistível. Os salões passaram por várias reformas. Em 1913, o estilo dominante de Art Nouveau da Belle Époque carioca é introduzida na confeitaria. O centenário estabelecimento é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado do Rio de Janeiro. Entre 1912 e 1918, os salões do interior da confeitaria eles foram reformados e ganharam essa característica, olha, toda a Art Nouveau, olha a quantidade de entalhes. A gente vai ver mais à frente alguns slides que eu consegui trazer para vocês. As cadeirinhas de jacarandá com detalhe de palha. O ferro retorcido que fazem formas sinuosas. O vitral, a clarabóia que forma um vitral banha o salão com luz natural. E o vitral, olha os detalhes, todo decorado com o estilo, né? O Art Nouveau, os padrões, os detalhes que lembram a natureza. Aqui do Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo é a principal arquitetura que restou dessa época. E a nossa atividade, pessoal. Número 1, qual era o lema dos artistas da Secessão de Viena? Falamos na aula passada. Número 1, o lema é: a cada época a sua arte, a cada arte a sua liberdade. Número 1, a cada época a sua arte, a cada arte a sua liberdade. Número 2, qual era o objetivo da Art Nouveau? Letra B, unir arte e indústria, por isso usava-se muito ferro, muito vidro. 3, só para vocês não se perderem, número 2 é a letra B, tá? Unir arte e indústria. Número 3, onde está localizada a Vila Penteado? Letra D, em São Paulo.
4. Quem foi Gustav Klimt e qual foi o seu papel na secessão? Gustavo Klimt ele foi um pintor e foi também o primeiro presidente da Secessão de Viena. 5. Nesta obra, Klimt utilizou pequenas áreas de cor e tinta feita de ouro para esconder o corpo da modelo, formando uma espécie de manto que deixa visível apenas o rosto. Estes desenhos que se repetem como em um mosaico nas obras de Klimt acompanham a tendência do movimento Art Nouveau. 6. Letra C, ainda falando de Art Nouveau. 7. Qual a similaridade entre os movimentos da Art Nouveau, da Art Deco e da Bauhaus? A 7, letra C. Todos buscam aproximar o campo das artes plásticas e as artes aplicadas. 7, letra C. 8. O pintor William Morris destacou-se como líder do movimento estético social inglês de Art and Craft, surgido na segunda metade do século XIX. O movimento teve como princípio, letra D, a defesa do artesanato enquanto alternativa à mecanização e à produção em massa. 9. Qual foi o legado deixado pela Art Nouveau? Bom, ela trouxe uma unificação entre as artes, com diferentes áreas, apresentando o mesmo estilo. Então, esse mesmo estilo, ele fazia a composição de joias, da decoração de interiores, design de produtos, na arquitetura. O estilo rompeu com o ecletismo, que misturava diversos estilos antigos. Também mostrou que era possível aliar arte com indústria. Essa é a resposta da 9. 10. As opções a seguir indicam artistas e ilustradores que fizeram parte do período Art Nouveau, à exceção de uma. Essa exceção é a letra C. 11. 10 é a letra C. 11. Qual foi a importância da Art Nouveau na arquitetura e no design? Espera aí, pessoal. Então, a número 11. Qual foi a importância da Art Nouveau na arquitetura e no design? A Art Nouveau ela trouxe a coragem de romper com modelos de representação que vinham desde o Renascimento, buscando apresentar para a sociedade um novo estilo artístico, totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito. 12. O Art Deco é um estilo que emergiu das metrópoles europeias, em especial Paris, nas primeiras décadas do século XX. Analisando as figuras acima, é correto afirmar que, letra B, a figura 2 apresenta elementos geométricos do Art Deco. 13. Letra C. 13, letra C, falando de Antoni Gaudí, da arquitetura e do estilo dele, Art Nouveau. Letra C, ele apresenta uma liberdade de forma, cor e texturas e unidade orgânica influenciada pela arquitetura moura. 14. Na segunda metade do século XIX, surgiu o Arts and Crafts, que significa artes e ofícios, um movimento estético social inglês que estabeleceu a relação entre o trabalho manual e a boa qualidade dos produtos, defendendo o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa, letra A, 14, letra A. 15, ainda sobre o Art Nouveau, é correto afirmar que, letra C, os criadores do Art Nouveau buscavam um desenho frequentemente inspirado em formas orgânicas, vegetais e, via de regra, existia uma grande unidade de formas arquitetônicas no mobiliário e nos elementos visuais incorporados a elas. Utilizou-se com profusão o ferro forjado na confecção de elementos estruturais e ornamentais. Então, fechamos essa unidade Arte dando forma nos espaços. Bons estudos e até a próxima aula.